Bom dia a todos, agradeço muito o convite para estar aqui hoje. O meu objetivo é que minha aula não seja só introdutória, seja para alertar a todos e a todas as sociedades médicas o quanto a gente tem que discutir sobre esse assunto, para a gente tentar melhorar aquilo que eu vou mostrar aqui. Meus conflitos de interesse. Então, o Vigitel, em 2016, já mostrou que a obesidade cresceu 60% em 10 anos, de 2006 para 2016. E, se a gente pegar os dados do mundo, não é muito diferente. Então, mais de 50% dos obesos estão em 10 países do mundo, e o Brasil nessa posição, nos top 10, no 5º lugar. E se a gente for ver, qual país no mundo está vencendo a obesidade? 0. Então, isso é extremamente preocupante. Ninguém está conseguindo fazer alguma coisa por isso. E a gente sabe que a obesidade está relacionada com diabetes e eles andam juntos, porque o aumento de gordura visceral é o que vai levar à síndrome metabólica e, portanto, ao diabetes também. Então, o que a gente tem é um aumento de resistência insulínica por conta desse aumento de gordura visceral, que é uma gordura extremamente inflamatória. O nível de insulina inicialmente vai subir para vencer essa resistência e, com o tempo, o pâncreas vai começar a não dar conta por morte celular das células produtoras de insulina e a insulina tende à queda. Portanto, a função de célula beta vai diminuindo ao longo dos anos. E aí, o que a gente vê em consequência disso é que, por falta de insulina, a gente vai ter hiperglicemia. E o nosso paciente vai, finalmente, fazer diagnóstico de diabetes quando ele já passou por anos de sofrimento pancreático. Por isso que a gente tem que pensar em trabalhar com prevenção. E aí, acompanhando os dados da obesidade, cresceu em 61,8% o número de pessoas diagnosticadas com diabetes nessa mesma década. E esse índice aumenta com a idade e é maior entre as pessoas com menor escolaridade. Se a gente olhar dados do mundo, o Brasil está na cor mais escura aqui, mostrando a prevalência, que a prevalência de diabetes aqui é bastante grande. E os top 10 países contam com 60% das pessoas com diabetes no mundo. E com o gasto global, 69% do gasto global em saúde. E o Brasil está em 4º lugar em prevalência de diabetes e em 6º lugar em gasto de saúde com essa doença. E, se a gente olhar uma projeção, como é que isso vai ficar? Será que a gente vai conseguir diminuir esses índices? Então, do jeito que a gente está caminhando, na América Central e América do Sul, em 2017, tínhamos 26 milhões de pacientes com diabetes. Em 2045, há uma projeção que teremos 42 milhões. Isso é um aumento de 62% no número de pacientes com diabetes. E a metade desses pacientes não tem nem diagnóstico. Então, mais de 212 milhões de pessoas no mundo têm diabetes e não sabem que têm. E o Brasil ocupa o 5º lugar nessa posição de não diagnosticar. E como que estão esses pacientes? Aqueles que estão diagnosticados e estão em tratamento, como que eles estão? Então, apesar de, desde 2005, a gente ter tido o lançamento de mais de 40 remédios, medicações para diabetes, o que a gente vê é que em dados tanto do NHANES, quanto em dados de planos de saúde dos Estados Unidos e do Medicaid, a gente vê que, ao longo dos anos, mais ou menos metade dos pacientes estão com hemoglobina glicada acima de 7. Eu sei que é um dado um pouco simplificado, porque nem todos os pacientes a gente quer que fique com hemoglobina glicada acima de 7, alguns a gente quer que fique com hemoglobina glicada acima de 8, mas, mesmo assim, os dados são bastante preocupantes. É um pool de pacientes, de todos os pacientes, né, incluindo os graves, os idosos, etc. E em estudos que compararam, estudos de vida real, então, aqueles pacientes, aqueles bancos de dados de pacientes que estão em segmento, com os grandes estudos, o que eles têm mostrado? Que existe um gap, existe aqui um vão entre o que a gente consegue reduzir de hemoglobina glicada nos estudos clínicos
e o que a gente consegue na vida real. Repara o quanto a gente não consegue diminuir de hemoglobina glicada, apesar de todas as medicações modernas que a gente tem hoje. E de maneira mais interessante, esse estudo ele mostrou pacientes que usam análogos de GLP-1, que é uma medicação extremamente moderna, e inibidores de DPP-4. E o que mostrou é que a gente sabe a potência dos análogos de GLP-1. Então, nos estudos, a gente tem uma queda de 1,25% na hemoglobina glicada usando análogos de GLP-1. Mas, na vida real, de forma assim, até alarmante, a gente consegue até a mesma queda dos inibidores de DPP-4. E a que se pode atribuir esse gap, né? Essa dificuldade que a gente tem de conseguir o mesmo controle que os grandes estudos mostram. Então, eles foram mais a fundo tentar analisar esses dados e eles mostraram que 75% desse gap ele é justificado pela má aderência. Então, pacientes que não têm aderência em usar a medicação regularmente. E aí eles viram que 29% dos pacientes aderiram ao GLP-1 no estudo de vida real e 37% aderiram ao inibidor de DPP-4, o que é bastante preocupante. Da mesma forma, outros estudos mostram mais ou menos a mesma coisa, até em medicamentos mais simples, via oral, como a pioglitazona, sulfas e inibidor de DPP-4, a gente vê aqui menos de 40% de aderência. Assim como os análogos de GLP-1. E, se a gente pega ao longo de um ano, o que acontece é que, se a gente for ver o quanto esses pacientes usaram a medicação nesse um ano e considerar que aqueles que realmente não aderiram são aqueles que param mais de um mês, a gente vê que aqui muitos pacientes ficam aí um mês sem tomar durante o ano, e os dados são tão preocupantes quanto mais ou menos 25% de aderência ao inibidor de DPP-4 e 11% dos análogos de GLP-1. Em dados brasileiros, esse estudo é de 2010, mostraram que 73% dos pacientes estavam com hemoglobina glicada acima de 7, portanto, descompensados. E se a gente olhar dados americanos, 18,8% dos pacientes atingem o triplo endpoint, né, o triplo desfecho que a gente quer, que é controle glicêmico, da dislipidemia e da pressão arterial. E aí a gente cai... qual é o grande problema disso? É um ciclo. O médico ele atende um paciente que tem uma doença extremamente complexa, ele prescreve as medicações, o paciente faz uso irregular por algum motivo. Na consulta de retorno, muitas vezes o paciente não diz que está tomando de forma irregular, e o médico, por falta de tempo, por estar lidando com uma doença com várias questões a serem abordadas, muitas vezes não aborda se ele realmente está tomando essa medicação, e esse paciente vai indo com essa má aderência, o médico vai pondo cada vez mais remédio, e a gente tem dificuldade de conseguir o controle. E, de novo, dados do Vigitel mostram que, apesar de ter aumentado aí os hábitos saudáveis da população, as doenças crônicas continuam avançando. E se a gente pegar no site do Global Burden of Disease e colocar lá as causas de mortalidade no mundo, ele vai mostrar esse infográfico que é bastante visual. Então, quanto mais as pessoas morreram daquilo, maior é o quadrado. E a gente pode pegar aqui uma grande parte de doenças relacionadas à obesidade e diabetes, isso sem contar o câncer que está relacionado à obesidade também. Então, é bastante preocupante. E metade das 4 milhões de pessoas que morreram por causa do diabetes tinham menos de 60 anos, no ano que o IDF analisou os dados. Obrigada.